ter fé. É ser mais humano, no sentido mais verdadeiro. Ter fé é ser humano. Assim disse um professor de religião comparada. O ser humano é um ser que crê. Um homo fidei, por assim dizer, mais do que um homo sapiens. Mais do que um homem que pensa, um homem que crê. Já o diabo odeia a fé. Odeia a fé porque ele se rebelou contra Deus. E o objetivo da serpente sempre foi fazer com que o homem e a mulher duvidem da palavra de Deus. E Satanás é bem sagaz na forma como ele tenta destruir a fé. Alguns séculos atrás, Satanás se transformou em um anjo de iluminismo e tentou transformar o homem num materialista, alguém que não acredita no sobrenatural. E ele matou a fé de muitos e influenciou muitos cientistas, filósofos, sociólogos. Mas como homem que crê, Satanás não conseguiu transformar o mundo em ateu. Então Satanás, de forma mais ardilosa, se ele não consegue eliminar a fé, ele tenta perverter a fé. Se ele não consegue eliminar a fé, ele tenta perverter a fé. Ele tenta distorcer a natureza, o foco e a utilidade da fé. A natureza, o foco e a utilidade da fé. E é isso que nós iremos investigar hoje na nossa quinta mensagem da série Armadura de Deus. Hoje, o título da nossa mensagem é Escudo da Fé. E você pode ver isso em Efésios 6:16. Efésios 6:16. Abra sua Bíblia, Efésios 6:16. Efésios 6, versículo 16 diz: embraçando sempre, em todo tempo, em todo momento, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Vamos ler juntamente comigo? Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Eu quero ver hoje com vocês 3 dardos, 3 ciladas que nós vamos esquadrinhar que o diabo coloca em nossa frente. A primeira cilada é: tenha fé na fé. A segunda cilada é: tenha fé em si mesmo. E a terceira cilada é: tenha fé só para si mesmo. Primeira, tenha fé na fé. Segunda, tenha fé em si mesmo. E terceira cilada, tenha fé só para si mesmo. A primeira forma como o diabo tenta destruir a fé é pervertendo a natureza da fé, aquilo que a fé é. O diabo quer que você tenha fé na fé. E Satanás é astuto. Ele não quer que as pessoas pensem seriamente sobre a natureza da fé, sobre o que a fé realmente é. O escritor C.S. Lewis, no livro que nós estamos acostumados a ler, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, o tio maldanado dá uma recomendação para o sobrinho dele, Vermelindo. E a recomendação dele é o seguinte: é o jargão, não o argumento, que é o seu maior aliado para mantê-lo fora da igreja. O problema da argumentação, o diabo vai dizer, é que ela transporta toda a batalha para o terreno do inimigo. Ele também pode argumentar.
Ou seja, o diabo não opera no argumento, normalmente. Ele opera no nebuloso, no jargão, no negócio não pensado. E não é isso que nós vemos na sociedade hoje em dia? O diabo sussurrando: é verdade que Deus disse para você ter fé? Não, pode ter fé. Tenha fé. Todo mundo tem fé, né? Mas não importa que tipo de fé. Desde que cada um tenha a sua própria fé. Ele usa jargões, né? Que fé é igual um umbigo. Cada um tem o seu. Você tem sua fé, eu tenho minha fé. Ele tem sua fé. E o diabo até distorce algumas ideias, como respeitar a liberdade religiosa. Ele distorce em respeitar que todas as religiões são verdadeiras. Essa é uma das estratégias mais recentes de Satanás. Em um mundo globalizado, ele chega e pergunta: olha, com tantas fés, com tantas crenças diferentes, não é meio arrogante você falar que a sua fé é a única verdadeira? Não é o jargão que você ouve? Todas as fés são válidas. Mas para pensar. Se qualquer fé serve, a realidade não importa. Se qualquer crença tanto faz é verdadeira, então o que é real não é importante. É tratar o ser humano como se ele fosse aquela criancinha que você fala para ela: isso, a fada do dente vai trazer uma moeda para você. Que mal faz isso? É deixar a pessoa acreditar qualquer coisa, porque que mal faz? Bom, depende do risco, né? Se você estivesse pulando de um avião e tivesse muita fé na sua mochila, muita confiança que aquela mochila vai salvar você. Se dentro daquela mochila tivesse a realidade de uma pedra, o resultado vai ser bem diferente se dentro daquela mochila tivesse a realidade de um paraquedas. A fé na mochila pode levar você a cair ou a viver, dependendo do que tem lá dentro, da realidade que está por trás. Ou seja, se toda fé é válida, nenhuma crença é verdadeira. E se nenhuma crença é verdadeira, nenhuma fé é válida. É um argumento circular e falso. Falar que toda fé é válida é falar que nenhuma é válida de fato. É tudo brincadeira. Faz de conta. É o que faz bem para você. Mas a fé cristã faz algumas afirmações que são bem contundentes, até ofensivas para alguns. O apóstolo Paulo diz em Efésios 4:5 que há uma só fé. Jesus disse que há só um caminho para o Pai. Por quê? Porque a fé cristã leva a realidade a sério. A fé cristã leva questões eternas a sério. Leva a sério o mal, leva a sério o maligno e os dardos inflamados do maligno. O que o diabo quer é que você não leve a sério os dardos dele e pense que qualquer escudo serve. Para que você vá para a luta com um escudo de plástico. E o diabo vai jogar um dardo flamejante e seu escudo vai derreter. Sem o escudo certo, você não tem a defesa apropriada. E dos muitos dardos que o diabo usa, um dos principais é a acusação. Não é sem motivo que o Apocalipse diz que ele é o acusador. Ele sabe que um dia Deus vai julgar vivos e mortos, que Deus é um santo juiz, um reto e justo juiz. E ele sabe qual que é a sentença dele. Ele sabe que o tempo dele está acabando. E o que ele quer é levar você junto. Levar mais pessoas com ele. Então, um dos papéis dele, uma das coisas que ele faz contra você, é dia e noite acusar você diante de Deus. Apontar os seus erros, seus pecados.
as suas falhas. Você sabe que o diabo é mentiroso, é o pai da mentira, certo? Deixa eu falar uma coisa para você. Para acusar você diante de Deus, o diabo nem precisa inventar nada. Tem motivo de sobra. Cada lascívia, cada glutonaria, cada vício, cada rebelião, cada desonra, cada egoísmo, cada ganância, cada mentira, cada pensamento mau é uma nova acusação que o diabo tem contra você diante de Deus. E a pergunta é: o que irá nos defender quando o diabo nos acusa diante de Deus? E no livro do profeta Zacarias nós temos uma resposta. O profeta recebe uma visão bem interessante. Nessa, tem um sumo sacerdote diante do anjo do Senhor, mas vestido de vestes imundas. E Satanás está lá, à destra de Deus, para se opor ao sumo sacerdote, para acusá-lo. E algo inesperado acontece. O próprio juiz se levanta. O próprio Senhor repreende a Satanás. E então o anjo vem e manda tirar as roupas sujas do sumo sacerdote e diz: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade e te vestirei de finos trajes. Não é isso que nós precisamos? Nós precisamos trocar também os nossos trajes imundos por uma veste nova, pela armadura do próprio Deus. Nós precisamos das vestes que vêm de Deus. Nós precisamos do escudo que vem do próprio Deus. Como nós lemos no começo do culto no Salmo, e vários lugares dos Salmos e no Antigo Testamento, desde Abraão, nós vemos que a Bíblia coloca que Deus é o escudo do seu povo. É Ele que defende o seu povo. É Ele que protege o seu povo. Mas aqui, de forma interessante, Paulo fala que esse é o escudo da fé. Por quê? Porque Paulo quis mostrar que é por meio da fé que nós nos apropriamos de Deus como escudo, por assim dizer. É por meio da fé que nós temos o próprio Deus nos defendendo das acusações de Satanás. Então, como que Deus faz para apagar os dardos flamejantes de Satanás? Escudo serve para quê? Escudo serve para proteger. Mas um escudo pode ser uma péssima proteção contra um dardo flamejante. Se seu escudo é só de madeira e vem um dardo pegando fogo, o que vai acontecer com o seu escudo? Vai pegar fogo. Você vai receber umas 3 flechas no escudo, vai jogar o escudo para fora e pronto, você está aberto para mais flechas contra o seu peito. Era por isso que os escudos naquela época eram muitas vezes envoltos em couro, molhados, banhados em água, para que quando a seta viesse, ela já apagasse. Nós precisamos de um escudo que faça isso, que apague as setas do inimigo. Não é qualquer escudo, não é qualquer fé, é um escudo que lide contra as acusações, que lide contra o nosso pecado. É um escudo que é banhado, não em água, mas em sangue. Sangue do Senhor Jesus Cristo. Colossenses 2, 13 a 15 diz: e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões, e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ter o próprio Deus, pela fé, como seu escudo, é ter Jesus
como a sua defesa. É confiar naquilo que Jesus fez na cruz. Ele cancelou todo o escrito de dívida que nos era prejudicial, o texto vai dizer. Ele cravou a nossa dívida na cruz. E quando ele faz isso, ele despoja, ele tira a arma do acusador. Porque se sua dívida está paga, do que o diabo pode te acusar? E assim, Jesus triunfa sobre o diabo na cruz. Hoje, se você está aqui, e se você sempre teve fé na fé, pensando que qualquer fé é suficiente, Jesus te convida para usar um escudo que é efetivo. Um escudo que pode, pelo seu sangue, apagar os dardos da acusação de Satanás. Se hoje você crer em Jesus, você pode ter o próprio Deus como a sua defesa e a sua justiça. Você pode ter paz na sua consciência. Você pode ter os seus pecados perdoados. Você pode descobrir o que é ter paz com o justo juiz de toda a terra. Mas agora Satanás não para as suas tentações, suas ciladas, os seus dados. Se você já falou, não, eu creio que há um só Deus, eu creio que existe Jesus Cristo, eu creio em Jesus, o diabo agora vai querer armar uma outra cilada para mudar o seu foco de Jesus para si mesmo. Ele quer fazer que você confie em si mesmo. Segunda cilada é fé em si mesmo. E tem duas formas que o diabo faz isso. Uma forma escrachada e uma forma sutil. A forma escrachada é a mais comum na cultura. Foi bem expressa pelo lutador Muhammad Ali, que disse: é a ausência de fé que faz que as pessoas temerem os desafios. Eu tenho fé em mim mesmo. Já ouviu essa expressão? Tem uma música do Renato Russo que diz: se você quiser saber em quem confiar, confie em si mesmo. Quem acredita sempre alcança. Para a maioria das pessoas na sociedade, fé é uma autoconfiança de que eu consigo fazer o que os outros acham que eu não consigo fazer. Fé para o mundo é autoconfiança. E os demônios se deliciam nisso, porque os demônios são autoconfiantes. O diabo adora alguém que se diz cristão, pertence a Jesus, vai na igreja, mas confia em sua própria religiosidade para a sua salvação. Confie em si mesmo para a sua salvação. Confie em si mesmo para viver sua vida. Em outro livro do Lewis, Cristianismo Puro e Simples, Lewis fala que todos aqueles que têm uma fé vaga em Deus normalmente caem em dois erros: o exame e a barganha. O exame basicamente é aquela ideia que Deus é um professor que vai fazer uma prova no final. E que se você viver uma vida correta, você vai tirar A. Tirar 10. A barganha é a ideia que eu faço a minha parte, Deus faz a parte dele. Se eu sou um bom menino, o cara lá de cima tem que me dar boas coisas. E no fundo, essas são as formas que a maioria das pessoas que falam acreditar em Deus tem de fé. É uma fé na sua própria capacidade de conseguir ser aceito por Deus ou receber algo de Deus. É a fé do esforço, do mérito. Essas fés do orgulho, essa obra escrachada, é uma obra do orgulho. Eu não sei se você pensa assim. Se eu me esforçar mais um pouquinho, eu consigo. Quero propor um desafio para você, que acha que consegue receber uma nota, vai lá, 8 ou 6 de Deus, acima da média. Quero desafiar você a um mês ser uma pessoa perfeitamente boa. Não uma pessoa boa. Perfeitamente boa. Por um mês, não contar uma mentira. Não falar uma palavra torpe. Não ter um pensamento maldoso. Não ter um suspiro e uma inclinação para o mal. E depois de um mês, vem aqui nesse culto e me diz se você conseguiu. Eu já sei o meu resultado. F negativo. Eu não consigo.
Eu sou absurdamente quebrado e falho. E você? Qual que é o seu resultado? Talvez todos nós não falemos, não, eu sei que eu não consigo, eu preciso de Deus. Mas o nosso orgulho é mostrado na forma como nós olhamos para os outros. Essa confiança em si mesma se revela em orgulho para com os outros. Uma das cartas do demônio, lá na carta de Diabo e seu aprendiz, tem a seguinte recomendação para deixar a pessoa longe da fé, mesmo dentro da igreja. Diz o seguinte: se o paciente ficar sabendo que a mulher com chapéu bizarro é viciada em jogos, ou que o homem com sapatos ranhentos é um avarento e chantagista, então sua tarefa se tornará muito mais fácil. Tudo que você terá que fazer é manter fora da cabeça dele a seguinte questão: se eu, sendo quem eu sou, posso me considerar em certo sentido um cristão, por que os diferentes vícios daquelas pessoas sentadas no banco ao lado provariam que a sua religião não passa de hipocrisia ou convenção? O que o diabo quer manter fora da cabeça é: se eu sou cristão, aquela pessoa também pode ser cristã, né? Você poderá se perguntar se é possível evitar a ocorrência de um pensamento tão óbvio, até mesmo a uma mente humana. É possível sim, Vermelindo, é possível. Trate seu paciente de forma adequada e isso simplesmente não passará pela mente dele. Ele ainda não conviveu o bastante com o inimigo para ter qualquer humildade real. O que ele diz sobre a própria pecaminosidade, mesmo de joelhos, é tudo conversa fiada. No fundo, ele ainda acredita que por ser um convertido, tem um crédito bastante favorável na contabilidade do inimigo. E pensa que está mostrando grande humildade e condescendência em sequer ir para a igreja com esses vizinhos vulgares e presunçosos. Mantenha-o nesse estado de espírito o máximo tempo possível, com carinho, seu tio mal danado. Será que a nossa confiança em nós mesmos não é mostrada? Nosso orgulho? Será que a nossa pecaminosidade que nós dizemos ter, mesmo de joelhos, não é conversa fiada? Será que a fé nos ensinou a humildade real? Porque fé e orgulho não podem conviver. Como água e óleo, fé e orgulho não se misturam. Porque a fé em si mesma é abdicar da sua própria capacidade. É o esvaziar-se de si mesmo. É a mão vazia que clama. É o dizer que eu sou incapaz, que eu preciso de um escudo, que eu não basto, que eu preciso de outro, que eu sou fraco, que eu preciso de Cristo. Lewis continua dizendo que é a mudança da confiança em nossos próprios esforços. É mudarmos os nossos próprios esforços para desistirmos de fazer qualquer coisa pelo esforço próprio e deixarmos tudo por conta de Deus. A fé diz o seguinte: se eu vou ser salvo, se eu vou conseguir resistir ao maligno, se eu vou conseguir crescer na fé, se há algo de bom que vai ser produzido através de mim, ou se algum dia Deus vai me receber, não é por o que há em mim, mas é o que Deus fez por mim e o que Deus faz através de mim. O diabo ainda não desistiu. Se você já chegou nesse ponto e reconheceu que a fé é olhar para outro, é abdicar de si mesmo, agora vem a estratégia sutil. E a estratégia sutil é a autocomiseração. É aquele que reconhece que falha, que é incapaz, mas que ainda está com seus olhos em si mesmo.
Lá no fundo, a autocomiseração quer mais uma chance. A autocomiseração ainda não admitiu sua falência total. A autocomiseração lá no fundo, no subconsciente, diz: se a situação fosse diferente, se eu tivesse uma nova chance, se eu tentar um pouco mais, se eu me esforçar mais, eu consigo. Pobre de mim. É aquela ideia que passa por nossas cabeças muitas vezes, que se eu me esforçar mais, se eu for um crente melhor, se eu ler mais a minha Bíblia, se eu orar mais, se eu dizimar mais, se eu for mais na igreja, então eu vou conseguir ser bem-sucedido espiritualmente e Deus vai me aceitar. É a estrada, Lewis vai dizer, de volta para Deus, que é a estrada do esforço moral, do empenho próprio cada vez maior. Mas a autocomiseração, meus irmãos, não é fé. Fé não é só falar eu não consigo. Fé é falar Jesus consegue. Não é só dizer eu não consigo me proteger. Fé é também dizer olha para esse meu escudo. Quão forte e poderoso e maravilhoso ele é. Fé não é só humilhação própria. Fé é gloriar-se em outro. E as duas coisas são necessárias. É descobrir a falência total de si mesmo e descobrir toda a sua suficiência em Jesus. Ou seja, a fé nunca pode ser autofocada, porque ela foca em outro, ela foca em Jesus. Isso significa para todos nós que sabe qual que é a forma que você aumenta a sua fé? Sabe qual que é a forma que você garante que você terá e continuará tendo fé? Não é olhando para a sua própria fé. É olhando para Jesus. Para o poder de Jesus. É olhando para esse escudo que Cristo é. Esse escudo que Paulo menciona não é aquele escudo redondo, pequeno da Idade Média. O scutum, o escudo romano, era um escudo longo. Pegava quase o corpo inteiro. É um escudo que protege por inteiro. É olhar para Jesus e dizer: isso me basta. Cristo me basta. Ele é um Salvador completo. É olhar para Jesus e dizer: nele eu posso ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Como que nós preservamos na fé? Não é fazendo como Pedro fez. Lembra? Jesus chegou para Pedro, Lucas 22. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Diabo, está à espreita, Pedro. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Mas Pedro, porém, respondeu: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. E que Jesus responde? Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. O que Pedro fez? Olhou para si mesmo. O que você tem que fazer? Olhar para o que Jesus disse. Eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Sabe qual é a garantia que eu e você vamos continuar crendo amanhã e continuar tendo o escudo da fé para nos proteger sempre contra os dardos inflamados do inimigo? Que Jesus rogou por você. E a oração dele é sempre aceita. Ou como diz Hebreus, que ele vive sempre para interceder por nós. E por isso nós podemos ser completamente salvos por ele. Se hoje há dúvida no seu coração,
Não caia no orgulho de tentar por si mesmo. Não caia na autocomiseração de querer uma nova chance. Olhe para Jesus, o seu escudo. Ele pode proteger a sua fé. E se você já tem essa confiança em Cristo Jesus, o diabo vai armar uma terceira cilada para você. E a cilada é a seguinte: tenha a sua fé só para si mesmo. Uma fé individualista. Porque o diabo odeia o poder contagiante da fé. Porque a fé que se vangloria em Cristo, ela extravasa em evangelização, em edificação. O coração cheio de fé transborda na boca de Jesus. Então o diabo surrou na sociedade de que a fé é algo privativo. Você tem fé? Tem lá na sua casa, para você sozinho. Sabe por quê? Porque predadores preferem presas solitárias e fracas. É o que Pedro fala em 1 Pedro 5, 8 a 9. O apóstolo diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe, firmes na fé, certo de que os sofrimentos iguais aos vossos estão cumprindo-se na vossa irmandade espalhada pelo mundo. O diabo procura alguém para devorar, mas nós devemos resistir-lhe firmes na fé. Diante de qual fato? De que nós não estamos sós. Diante do fato da igreja. Não sei se você já viu uma cena clássica de alguns filmes medievais. No meio de uma guerra, aparecem os arqueiros e daqui a pouco vem uma chuva de flechas que transforma o sol em trevas. Aquele momento é um momento de pânico. Há centenas e milhares de flechas vindo em sua direção. É nesse momento que o diabo quer causar confusão no arraial de Deus. Ele quer que as pessoas saiam correndo. Ele quer acertar as pessoas pelas costas. Ele quer separar o povo de Deus. E talvez para alguns de vocês, ele está distorcendo a humildade real em inércia. Ele está sussurrando para você, viu? Você decretou sua falência. Então você não tem condição de ajudar ninguém, não. Você nem sabe mesmo da Bíblia para ajudar alguém. Olha a sua vida. Você nem venceu esse pecado para ajudar alguém ainda. Fica quietinho. E até parece que faz sentido, né? Realmente eu não sei muito da Bíblia. Mas o que o diabo está fazendo? Distorcendo a fé em confiança própria. Se eu souber mais da Bíblia, se eu for mais santo, então eu posso ajudar. Mas se a fé é apontar para outro, ajudar os seus irmãos não está baseado na sua inteligência ou na sua moralidade. Ajudar os seus irmãos está baseado em apontar para Jesus. Ajudar os seus irmãos é fazer eles olharem para Jesus, não para si mesmo. Ou para olhar Cristo em si mesmo. Ou talvez para outros de vocês, o Satanás está alimentando o orgulho. Falando, você não precisa da igreja, não. Olha esse monte de pecador. O que eles têm para acrescentar a você? Você já sabe mais que eles. Eles não têm ido procurar você, mesmo têm ligado para você, por que você vai atrás deles? Nessas palavras pode até parecer fazer sentido. Mas o que o diabo está fazendo é você confiar novamente em si mesmo. Eu consigo me manter na fé. Eu consigo perseverar sozinho. Mas se a fé é a declaração da falência própria, a fé precisa depender do outro. Precisa de Cristo e do seu corpo. Quando uma chuva de flechas aparece nos céus, soldados bem treinados sabem o que fazer. Eles rapidamente se aglutinam, colocam os escudos para frente e para trás, para cima e para os lados. Eles se tornam um bloco impenetrável para resistir contra todos os dados do inimigo. Cada um levanta seu escudo e protege a si mesmo e o seu companheiro.
É isso que nós precisamos, amados. A sua fé não é só para você. A sua fé é a forma através da qual Cristo age na igreja em proteção a todos. Eu preciso da sua fé para me proteger. Você precisa da minha fé para se proteger. A igreja precisa estar juntos. E é por isso que Paulo foi passando de igreja em igreja, exortando, encorajando, consolando os discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações importa entrar no reino de Deus. Amados, nós precisamos um dos outros. Precisamos orar juntos. Precisamos falar da palavra de Deus uns aos outros. Precisamos compartilhar o evangelho uns com os outros. Precisamos estar juntos no culto. Lewis percebe no livro dele uma coisa bem interessante. Ele percebe que a maioria das pessoas que se desviam, que abandonam a fé, normalmente não é porque recebeu uma argumentação que quebrou a razão dele e ele não consegue mais crer em Jesus. Normalmente, essa pessoa não está renovando diante de si as verdades do Evangelho e ele começa a se afastar. Começa a faltar no culto. Começa a não ter comunhão com os irmãos. Como um barquinho que está sem a âncora na igreja, começa a se afastar para longe. Com ondas sutis, o diabo vai colocando um cansaço aqui para ir no culto. Uma doença ali para você ficar isolado. Um evento da família para você faltar ao terceiro domingo. E assim vai aos poucos. Até que a pessoa se vê longe. E se esse é seu caso, eu quero convidar você a se juntar a este pelotão, a esta igreja. Ela não é perfeita, mas ela é de Cristo. E, aliás, se a fé é a falência própria, se você está procurando a igreja perfeita, você está procurando a igreja errada. Porque a igreja que bate no peito e fala, nós conseguimos, foge dela. Você quer a igreja que olha para Cristo e fala, ele consegue. Você quer a igreja que aponta para Jesus e não para sua própria capacidade. A nossa fé, ela é pessoal, mas ela não é solitária. Esteja em comunhão com seus irmãos. Abra-se para ser protegido pelo escudo de outro. Ajude outro a olhar para o escudo que é Cristo Jesus. Porque, meus amigos, o diabo odeia a fé. E ele confia em si mesmo. Ele odeia a fé, ele não quer glorificar a Deus. Ele quer fazer tudo para destruir a sua fé, ele quer perverter a sua fé. Quer perverter a natureza, o foco e a utilidade da sua fé. A fé, meus caros amigos, não é crer em si mesmo. Não é só afirmar que Deus existe. Não é uma fé genérica, não é fé na fé, não é fé em si mesmo. Fé é confiança em outro. Fé é colocar um escudo diante de si. Fé é falar, eu não consigo, mas Jesus consegue. Jesus consegue por mim, em mim e através de mim. Jesus consegue por nós, amados. Cristo é o escudo que nos protege contra as acusações do maligno. Ele apaga os dardos flamejantes pelo seu sangue. Cristo consegue em nós. Jesus é o escudo que nos protege por completo. Nós somos falhos, mas Ele é suficiente. Jesus consegue através de nós. Ele é o escudo que protege o seu corpo reunido, a sua igreja. Juntos nós somos um corpo só. Em Cristo nós somos fortes. Segura o seu escudo. Escudo da fé. Creia em Jesus. Vamos orar. Senhor, nós reconhecemos. Não há qualquer mérito em nós. Qualquer bem que fazemos vem primeiro do Senhor. Qualquer mal que cometemos é uma acusação contra nós.
Se há esperança para nós, essa esperança está em outro, está em Jesus. Oh, Jesus, seja o nosso escudo. O escudo que nos protege contra os dados da acusação de Satanás. O escudo que nos salva por completo. O escudo que protege a sua igreja. Em teu nome oramos. Amém.